Oi, tudo bem? Hoje eu tô me arrumando pro casamento e resolvi gravar o que eu vou fazer. Só que eu não sei nem que roupa que eu vou usar, nem o cabelo. Então vai ser um Deus nos acuda. E é isso aí. Primeiro eu vou passar esse primer, o Professional da Benefit. A franja eu prendi ela pra cima num bobs pra facilitar aqui a maquiagem. E também quando eu soltar ela vai estar com um pouco mais de volume. Agora eu vou passar a base, a Makeup Forever Ultra HD. Eu vou passar com esse pincel da Sigma, que é o Flat Kabuki F80. Eu vou fazer uma camadinha bem leve. Não esquece de passar no pescoço também. E aí com um pincelzinho pequenininho desses de passar corretivo, eu vou reaplicar a base só nos pontos onde eu quero mais cobertura. Vou esfumar tudo com a Beauty Blender. A minha Beauty Blender está úmida. Eu vou passar o corretivo Full Cover da Makeup Forever. Eu gosto de fazer assim, colocar uns pontinhos e ir esfumando com a Beauty Blender depois. Eu tiro com o cotonete toda a base que ficou presa nos pelinhos da sobrancelha. Agora eu vou usar esse lápis retrátil da Makeup Forever. Esse lápis é maravilhoso, gente. Além de preencher, ele tem a escovinha para você esfumar. E na outra ponta ele tem também uma esponjinha que tem um produto para iluminar logo abaixo das sobrancelhas. Para esfumar esse iluminado, eu dou batidinhas com o dedo. Eu vou passar o Primer Potion da Urban Decay com os dedos mesmo. E aí com o pincel E38 da Sigma, eu vou pegar essa sombra bege, meio rosado da Tartelette. Essa vai ser a minha cor de transição, então ela tá bem na altura do meu côncavo. E eu gosto de puxar a sombra um pouquinho para as laterais também, como se fosse em direção às têmporas, porque isso ajuda a alongar o olho. Em seguida, eu vou vir com esse pincel lápis, que é o da Vult número 13, com essa sombra meio berinjela, só que na pele ele fica mais marrom escuro, marrom frio, meio acinzentado. Aí eu vou fazer uma marcação no meu côncavo, como se fosse um gatinho no final do olho. Aí ficou esse negócio esquisito, mas não se preocupe que a gente vai esfumar tudo depois. Aí eu venho com essa sombra meio puxada pro lilás. Ela não tem um pigmento muito roxo, na verdade. Ele na pele fica parecendo um marronzinho frio. E aí eu venho por cima, com o mesmo pincel que eu apliquei a cor de transição, aquela primeira sombra, e vou esfumando aos poucos. Como eu passei o primer, é bom não carregar o pincel. Vai aos pouquinhos, é sempre dar umas batidinhas no pincel para tirar os excessos. E vai aos poucos, com a mão bem levinha, senão você vai acabar manchando tudo. Aí eu vou limpar o pincel numa toalhinha e eu volto com o pincel limpo para esfumar onde eu acabei de aplicar sombra. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. A intenção é escurecer mesmo para fora do olho, não tanto no limite do canto externo. Isso aí é um truque para aumentar o olho. Agora com o mesmo pincel lápis eu vou pegar a sombra preta fosca e vou fazer como se fosse um final do delineador subindo o comecinho do côncavo ali. Vai formar um V. Eu volto com a sombra lilás média para esfumar. Só que como eu não gostei que ficou muito branco, eu acabei preenchendo esse V para ficar um cantinho externo um pouco mais escuro. Eu não testei essa maquiagem antes, então eu estou fazendo no improviso. O que é uma péssima ideia quando você está atrasado e você tem que maquiar sua mãe, fazer o seu cabelo e ainda escolher a roupa que você quer ir. Estou esfumando com a sombra lilás média de novo. Aí eu pego um papel, um lencinho e dou uma limpada embaixo para o olhar ficar um pouco mais gatinho. A gente vai fazer o delineado depois, mas eu acho que é interessante limpar, porque senão fica um canto meio sujo de sombra, meio escuro e fica esquisito. Faço a mesma coisa do outro lado, eu vou fazer um Vzinho, preencher esse V com batidinhas bem desordenadas. E aí eu venho com a sombra lilás média e vou dar uma esfumada. Como eu carreguei pouco o pincel, ele não tá muito preto, mas essa sombra fica bem pretinha assim. Agora eu vou pegar uma Color Tattoo da Maybelline. A minha cor é a Bad to the Bronze.
E eu vou passar com esse pincel de aplicar corretivo na pálpebra móvel. Pode ficar meio desorganizado mesmo, não precisa ficar algo tão preciso, porque a gente ainda vai vir com uma sombra brilhante por cima. Essa sombra cremosa vai ser só uma base para a próxima cor. Mas se você quiser parar por aí, já tá uma make bonita. Faça o rímel, cola o cílio se quiser e acabou. Agora eu vou vir com a paleta Vice 3 da Urban Decay. E com esse pincel que veio na paleta Naked 3, eu vou usar o lado mais chatinho dela. Eu vou pegar essa sombra laranja Lucky. Eu vou aplicar com batidinhas bem onde eu apliquei a sombra cremosa. E vai ficar essa sombra bem brilhante, meio cobre. Eu volto com a sombra de cor berinjela. Eu dou uma escurecidinha no final porque deu uma apagada. Não esquece de limpar a sombra que está por baixo. Aproveitei para dar um reforço também no côncavo. Dar uma esfumadinha, passar um pouquinho mais de sombra escura. Mas tudo com a mão bem levinha. Vou passar um papel para limpar. Tirar toda a sombra que possa ter caído em cima da bochecha. E nessa altura do campeonato pode ser que o corretivo tenha acumulado nas dobrinhas. Aí você vem com o dedo ou com a Beauty Blender mesmo e dá uma batidinha para espalhar essa marca. E aí sim a gente vem com o pó facial para selar essa maquiagem. Passa por todo o rosto, porque enfim a gente está indo no casamento, vai cumprimentar pessoas que a gente não vê há muito tempo. Vou pegar o iluminador Mary Lou da The Balm e eu vou usar como iluminador no canto interno dos olhos, só para fazer um pontinho de luz bem suave. Agora eu vou vir com o meu lápis preto da Bourjois, vou fazer uma linha rente aos cílios inferiores. E com a sombra lilás média eu vou dar uma esfumada com esse pincel pequenininho da Real Techniques. Vou fazer a mesma coisa no outro olho, tomando cuidado para não borrar o lápis para dentro da linha d'água, porque eu queria passar um lápis bege dentro para dar uma aumentada no olho, né? E como eu acabei de falar, eu acabei borrando o lápis para dentro da linha d'água. Aí eu vou limpar com cotonete e um demaquilante. Essa lapiseira é da Smashbox, na cor Bear. Essa lapiseira é o Always Sharp. Como o próprio nome diz, eu nunca preciso apontar ele, é por isso que eu amo esse lápis bege. Agora eu vou vir com uma caneta delineadora, o meu é da Boticário. Só que eu não recomendo muito esse delineador para fazer o delineado inteiro. Eu gosto de fazer só o cantinho com ela, porque ela tem uma ponta bem fininha, para delimitar até onde vai o meu gatinho. Agora sim, eu vou vir com o delineador líquido da MAC. Esse sim dura bastante, não carimba. E apesar de fazer uma meleca nos cílios, eu acho que vale muito a pena. Porque ele tem um pincel bem fininho e eu consigo fazer um delineado bem preciso com ele. Desculpa sair do enquadramento, mas é que eu não enxergo, daí eu tive que ficar chegando perto do espelho. Enquanto eu estava fazendo delineado, eu não estava vendo que eu estava saindo fora da tela. Desculpa. Vou fazer o contorno, vou usar esse pincel da Real Techniques e o Bahama Mama da The Balm. Vou aplicar bem abaixo do meu ossinho da bochecha, em volta da testa, nas laterais, para diminuir um pouco. Se você tem a pele clara como eu, toma muito cuidado com esse bronzer, que senão pode ficar muito escuro. E se ficar, não tem problema, você volta com o pincel só sujinho de base, você não precisa reaplicar mais base e dá uma esfumada. Agora para blush eu vou usar a paleta Naked Flushed, eu vou aplicar com esse pincel da NYX. Eu gosto de fazer uma misturinha com as duas cores, dar uma batidinha no pincel antes de passar na bochecha porque ele também é bem pigmentado.
Vou colar cílios postiços, esse daqui é o Diva 21 da First Kiss. Eu vou passar essa cola Duo, que é a prova d'água. Enquanto ela seca, eu vou passar esse iluminador da The Balm, de novo, vou voltar com ele, agora como iluminador mesmo. Passar aqui no alto das maçãs. Colei os cílios postiços, não esquece de dar uma apertadinha para juntar os seus cílios naturais com os cílios postiços. Aí para os lábios eu vou fazer uma misturinha. Eu vou passar primeiro esse delineador da Revlon, que é rosa. E não só vou fazer o contorno da boca, mas também vou preencher os lábios, porque o batom que eu vou passar por cima tem a cor muito diferente. E o batom que eu vou passar é o Hermione da Posa para Feminices. É claro que eu vou tentando dar uma misturada. E aí no final eu vou passar com um pincel para cobrir as bordinhas para ficar bem uniforme, senão vai ficar um treco meio esquisito. E antes de encerrar aqui a narração, eu queria deixar meu muito obrigada pelos comentários de vocês no meu último vídeo de comprinhas. E é a primeira vez que eu recebo tantos comentários, então muito obrigada! E é isso por hoje. Desculpa toda a bagunça aqui no fundo. Agora eu tô atrasada, eu tenho que dar um jeito nesse cabelo, maquiar minha mãe, então eu vou ficando por aqui.